Eu nunca vou esquecer o som daquela risada. Era como uma faca afiada, cortando o ar, cortando a minha alma. Estava escondido atrás da parede do armazém, ouvindo Sofia rir de mim com os outros. O Vasco acha que é alguém, mas é só um capacho do chefe, ela disse, a voz cheia de desprezo. Cada palavra era um soco, um lembrete de que, para ela, eu não passava de uma piada. Eu, que confiava nela, que a considerava uma amiga. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Não era só raiva. Era uma promessa silenciosa, ela ia pagar por isso. Meu nome é Vasco, e essa história começa em São Lourenço, uma vila pequena no interior de Portugal, onde todo mundo se conhece e os segredos não duram muito. Cresci aqui, numa casa modesta, filho de um carpinteiro e de uma costureira. Meu pai, Joaquim, me ensinou a trabalhar com as mãos, a construir coisas que duram. Minha mãe, Leonor, me ensinou a ter paciência, a engolir as dores do mundo. Mas ninguém me ensinou o que fazer quando a traição vem de quem você menos espera. Eu trabalhava na fábrica de cortiça do Sr. Eduardo, o homem mais rico da vila. Não era o emprego dos sonhos, mas pagava as contas. Eu era capataz, o que significava que eu organizava os turnos, resolvia os problemas dos outros e engolia as broncas do chefe. Sofia era minha colega, uma das poucas mulheres na linha de produção. Ela tinha um sorriso fácil, olhos que pareciam prometer lealdade. Durante meses, trabalhamos lado a lado, dividindo cafés, trocando confidências. Eu contava a ela sobre meus planos de abrir uma pequena marcenaria, de construir algo meu. Ela ouvia, ria, dizia que eu tinha sonhos grandes demais para São Lourenço. Eu achava que era só o jeito dela, brincalhona. Até aquela noite no armazém. Eu não estava lá por acaso. Tinha esquecido minha jaqueta no vestiário e voltei para buscar. Foi quando ouvi as vozes. Sofia estava com o grupo dela, o Miguel, o André e a Inês. Eles estavam rindo, e o nome, Vasco, saía da boca deles como se fosse uma piada de bar. Ele acha que o Eduardo confia nele, disse o Miguel. Coitado, nem sabe que a promoção já está prometida para mim. E Sofia, com aquela risada que ainda ecoa na minha cabeça, completou, o Vasco é tão cego que acha que o mundo gira à volta dele. É quase triste. Fiquei parado, o coração batendo tão forte que achei que eles iam ouvir. Não era só o que diziam. Era o tom, o veneno, a certeza de que eu era um idiota. Saí de fininho, sem fazer barulho, mas dentro de mim uma tempestade estava começando. Naquela noite, deitado na minha cama, não conseguia parar de pensar. Por que ela fez isso? Porque me humilhou assim. Eu confiava nela. Dividi meus sonhos, minhas fraquezas. E ela jogou tudo isso na minha cara, como se eu não valesse nada. No dia seguinte, fingi que nada tinha acontecido. Cumprimentei Sofia como sempre, com um bom dia forçado. Ela sorriu, como se nada tivesse mudado. Mas eu já não era o mesmo. Comecei a observar, a planejar. Não sabia exatamente o que faria, mas uma coisa era certa, Sofia não ia sair impune. Não era só sobre mim. Era sobre todas as vezes que alguém como ela pisou em alguém como eu, achando que podia sair ileso. A fábrica era o microcosmo da vila. Todo mundo sabia da vida de todo mundo, mas ninguém falava abertamente. O Sr. Eduardo, o dono, era um homem severo, mas justo. Ele gostava de mim, ou pelo menos era o que eu pensava. Eu fazia o trabalho sujo dele, resolvia brigas entre os funcionários, cobrava prazos, mantinha a linha de produção funcionando. Mas, depois do que eu vi, comecei a duvidar. Será que o Miguel estava falando a verdade? Será que a promoção que eu queria, o cargo de gerente da fábrica, já estava prometida? E Sofia, qual era o papel dela nisso tudo? Decidi começar por ela. Sofia tinha um segredo, eu sabia. Todo mundo na vila tinha um. O dela era o namoro com o Miguel, que ela mantinha escondido porque ele era casado com a Rita, uma professora da escola primária. Eu sabia disso porque vi uma vez, saindo do carro dele tarde da noite, numa rua afastada. Na época, não dei importância. Mas agora? Agora isso era uma arma. Eu não queria só expor o caso deles. Isso seria fácil demais, mesquinho demais. Eu queria que Sofia sentisse o mesmo que eu senti, a humilhação, a traição, o peso de ser reduzida a nada. Então comecei a juntar peças. Conversei com a Inês, que não gostava muito da Sofia, e deixei escapar que sabia do caso. Plantei a semente, sabendo que a Inês não segurava a língua. Em poucos dias, a vila inteira já cochichava sobre Sofia e Miguel. Mas isso era só o começo. A vila de São Lourenço é como uma teia, tudo está conectado, e uma vibração em um canto faz o resto tremer. Quando o boato sobre Sofia e Miguel começou a se espalhar,
eu sabia que estava no caminho certo. Mas também sabia que precisava ser cuidadoso. Se eu mostrasse a mão cedo demais, eles poderiam virar o jogo contra mim. Então, mantive a fachada, o Vasco bonzinho, o capataz que resolve tudo, o colega que nunca guarda rancor. Por dentro, porém, eu estava fervendo. Sofia começou a perceber que algo estava errado. Eu a vi no refeitório, olhando por cima do ombro, como se sentisse o peso dos olhares. A Inês, com aquele jeito fofoqueiro, já tinha espalhado a história para metade da fábrica. A Sofia acha que é discreta, mas todo mundo sabe do Miguel, ela disse para um grupo de colegas durante o almoço. Eu estava a poucos metros, fingindo ler um jornal. Sofia passou por mim naquele dia com o rosto vermelho, os olhos baixos. Não disse nada, mas eu sabia que ela estava começando a sentir o aperto. O Miguel, por outro lado, era mais descuidado. Ele continuava agindo como se fosse intocável, o típico sujeito que acha que pode fazer o que quer porque é amigo do chefe. Ele e o Sr. Eduardo tinham uma relação antiga, diziam que o Miguel tinha salvado o Eduardo de um incêndio na fábrica anos atrás. Verdade ou não, isso dava ao Miguel uma arrogância que me irritava profundamente. Ele era o tipo de homem que falava alto, ria alto, e achava que todos deviam rir com ele. Mas eu sabia que ele tinha fraquezas. E uma delas era a Rita, a esposa. Rita era querida na vila. Ensinava as crianças na escola primária, sempre com um sorriso gentil e uma paciência que parecia infinita. Eu a conhecia desde pequeno, ela foi minha professora no 4º ano. Quando soube do caso do Miguel com a Sofia, senti um aperto no peito por ela. Mas também vi uma oportunidade. Se a Rita descobrisse a traição, o Miguel ia desmoronar. E, com ele, a Sofia. Decidi que precisava de provas. Boatos eram bons, mas não bastavam. Eu queria algo concreto, algo que ninguém pudesse negar. Então comecei a seguir o Miguel. Não era difícil, ele era previsível. Toda quinta-feira, depois do turno, ele dizia que ia resolver uns assuntos e saía com o carro. Eu sabia para onde ele ia, um motelzinho discreto na estrada que levava à vila vizinha. Sofia sempre o encontrava lá. Uma noite, peguei a bicicleta do meu irmão, o Tomás, e fui atrás. Estacionei a uma distância segura, escondido entre as árvores. Vi o carro do Miguel entrar, e, minutos depois, Sofia chegou a pé, com um capuz cobrindo o rosto. Tirei fotos com o celular, tomando cuidado para não ser visto. As imagens não eram perfeitas, mas dava para reconhecer os dois. Era o suficiente. No dia seguinte, imprimi as fotos numa lojinha em Alcobaça, a cidade mais próxima. Não queria que ninguém em São Lourenço visse. Quando voltei, coloquei uma das fotos no envelope sem remetente e deixei na caixa de correio da Rita. Não escrevi nada, não assinei. As imagens falavam por si. Depois, esperei. A notícia explodiu como uma bomba. Rita confrontou Miguel na frente de metade da vila, num sábado à tarde na Praça Central. Ela gritava, chorava, jogava as fotos no chão. Como você pôde fazer isso comigo, ela dizia, enquanto Miguel tentava se explicar, gaguejando. Sofia não estava lá, mas eu sabia que ela ia sentir o impacto. E sentiu. Na segunda-feira, ela não apareceu na fábrica. O boato era que estava doente. Eu sabia a verdade, ela estava se escondendo. Mas eu não tinha terminado. Expor o caso era só o primeiro passo. Sofia precisava sentir o peso da humilhação que ela jogou em mim. E, para isso, eu precisava ir mais fundo. Descobri, por meio da Inês, que Sofia estava tentando se aproximar do Sr. Eduardo. Ela queria a mesma promoção que eu e o Miguel estávamos de olho. Ela achava que, com o Miguel fora do caminho, poderia manipular o chefe. O que ela não sabia era que eu também tinha meus contatos. Falei com o Zé, um velho amigo do meu pai que trabalhava na contabilidade da fábrica. Ele me contou que Sofia tinha pedido ao Eduardo para revisar os registros de produção, insinuando que eu não estava fazendo meu trabalho direito. Era a gota d'água. Ela não estava só rindo de mim pelas costas, estava tentando me derrubar no trabalho. Foi aí que decidi que a vingança precisava ser maior. Não era só sobre expor o caso dela com o Miguel. Era sobre fazer a vila inteira rir dela, como ela riu de mim. A raiva é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Mas, às vezes, é o único combustível que te faz seguir em frente. Depois que o caso de Sofia e Miguel veio à tona, a vila não falava de outra coisa. As pessoas cochichavam no mercado, na igreja, no café. Rita, coitada, mal saía de casa. Miguel tentou-se explicar, mas ninguém acreditava nas desculpas esfarrapadas dele. Sofia, por sua vez, voltou ao trabalho na terça-feira, com o rosto fechado, evitando olhar nos olhos de qualquer um.
Eu a observava de longe, mantendo o mesmo sorriso falso que ela me dava antes. Mas eu sabia que não podia parar. A humilhação dela ainda não era suficiente. Eu queria que ela sentisse o que eu senti naquela noite no armazém, o vazio, a traição, o peso de ser reduzido a nada. Então, comecei a planejar o próximo passo. O Sr. Eduardo era a chave. Ele era um homem prático, que valorizava a lealdade acima de tudo. Se eu conseguisse mostrar que Sofia estava tentando manipulá-lo, ela não só perderia a chance da promoção, mas também o respeito de todos na fábrica. Falei com o Zé novamente. Ele era um sujeito discreto, mas sabia de tudo o que acontecia nos bastidores. Ele me confirmou que Sofia tinha entregado um relatório ao Eduardo, apontando supostos erros na minha gestão dos turnos. O relatório era cheio de números falsos, dados manipulados para parecer que eu estava atrasando a produção. Fiquei furioso, mas também impressionado com a audácia dela. Ela não estava só rindo de mim, estava tentando me destruir. Decidi virar o jogo. Passei noites revisando os registros de produção, comparando os números dela com os relatórios reais. Não foi difícil encontrar as discrepâncias. Sofia tinha alterado os dados de 2 semanas, inflando os números de faltas e atrasos sob minha supervisão. Levei as provas ao Zé, que me ajudou a organizar um relatório corrigido. Mas eu não ia simplesmente entregá-lo ao Eduardo. Isso seria muito direto, e Sofia poderia se safar com uma desculpa. Eu precisava que ela se expusesse sozinha. Organizei uma reunião com o Eduardo, dizendo que queria discutir melhorias na produção. Convidei Sofia, Miguel, Inês e outros supervisores, para não levantar suspeitas. Na reunião, apresentei meu relatório, destacando os números reais e, de forma sutil, apontando as inconsistências nos dados que Sofia tinha entregado. Não a acusei diretamente, apenas deixei as provas falarem por si. O Eduardo franziu a testa, olhou para Sofia e pediu explicações. Ela gaguejou, tentou-se justificar, mas o buraco que ela mesma cavou era fundo demais. Naquela mesma semana, o Eduardo chamou Sofia para uma conversa particular. Não sei exatamente o que foi dito, mas ela saiu do escritório com os olhos vermelhos e não falou com ninguém pelo resto do dia. O boato na fábrica era que ela tinha levado uma bronca séria e que a promoção estava fora de questão. Mas eu ainda não estava satisfeito. A vila inteira precisava saber quem ela realmente era. Foi aí que tive a ideia de usar a festa da vila. Todo ano, São Lourenço organiza uma festa em homenagem ao padroeiro, com música, comida e uma peça de teatro amador. A peça sempre era escrita por alguém da vila, e, naquele ano, o responsável era o André, um dos colegas que estava com Sofia no armazém. Eu sabia que ele não gostava muito dela, então fiz uma sugestão: por que não escrever uma peça que, de forma sutil, mostrasse uma personagem parecida com Sofia? Uma mulher que ri dos outros pelas costas, mas acaba sendo exposta na frente de todos. O André adorou a ideia. Ele escreveu uma peça sobre uma vila fictícia onde uma mulher, chamada Clara, um nome que ele escolheu, por ironia, trai a confiança de todos e acaba humilhada na praça central. Não era exatamente a história de Sofia, mas qualquer um na vila faria a conexão. Eu me ofereci para ajudar com a produção, garantindo que a peça fosse o destaque da festa. A festa de São Lourenço era o evento do ano. As ruas se enchiam de luzes, as famílias se reuniam, e o cheiro de sardinha assada tomava o ar. Mas, para mim, a festa daquele ano era mais do que uma celebração. Era o palco perfeito para o próximo ato da minha vingança. Eu queria que Sofia sentisse o peso de todos os olhares, que ouvisse os risos da vila inteira, como eu ouvi os dela no armazém. A peça foi um sucesso, pelo menos para o meu propósito. O André tinha talento para escrever, e a Clara da história era tão parecida com Sofia que as pessoas na plateia começaram a cochichar antes mesmo do intervalo. A personagem era descrita como uma mulher charmosa, mas manipuladora, que enganava os colegas e tentava subir na vida às custas dos outros. No final, ela era confrontada na praça da vila fictícia, e todos riam dela enquanto ela tentava se explicar. Eu vi Sofia na multidão, o rosto pálido, os punhos cerrados. Ela sabia que a peça era sobre ela. Depois da apresentação, as pessoas não paravam de comentar. Que história, hein? Parece alguém que conhecemos, dizia uma vizinha no café. Sofia não ficou até o fim da festa. Saiu correndo, com o capuz do casaco cobrindo o rosto. Eu senti uma pontada de satisfação, mas também algo mais, um vazio. A vingança estava funcionando, mas não era tão doce quanto eu imaginava. Ainda assim, eu não podia parar. Não agora. O próximo passo era garantir que Sofia perdesse o pouco que restava da sua reputação na fábrica. O Eduardo já estava desconfiado dela, mas eu precisava de algo que a tirasse de vez do jogo. Foi quando o Zé me contou outro segredo: Sofia tinha pegado dinheiro do caixa da fábrica, pequenas quantias que ela achava que ninguém notaria.
O Zé só descobriu porque revisava os livros com atenção. Era o golpe final. Eu sabia que acusá-la diretamente seria arriscado. O Eduardo podia pensar que eu estava inventando, ou pior, que eu estava tentando me vingar de algo pessoal. Então, fui mais sutil. Conversei com a Inês, que já estava adorando o drama, e mencionei, casualmente, que tinha ouvido rumores sobre problemas no caixa. Sabia que ela não resistiria a contar para os outros. Em poucos dias, o boato chegou aos ouvidos do Eduardo, que ordenou uma auditoria. A auditoria confirmou tudo. Sofia tinha desviado quase 2.000 euros ao longo de meses, usando o dinheiro para pagar contas pessoais. O Eduardo admitiu na hora, sem direito a explicações. A notícia correu a vila como fogo. Sofia, a mulher que ria dos outros, agora era a ladra que todos desprezavam. Miguel, que já estava em maus lençóis com a Rita, cortou contato com ela. Sofia estava sozinha. Mas, mesmo com tudo isso, eu ainda não sentia que a conta estava fechada. Havia uma parte de mim que queria mais. Não era só sobre Sofia. Era sobre o Miguel, o André, a Inês, todos que riram de mim naquela noite. Eu queria que eles soubessem que não se mexe com alguém como eu sem pagar um preço. Depois da demissão de Sofia, a fábrica mudou. As pessoas falavam menos, trabalhavam mais. O Eduardo estava mais rígido, desconfiado de todos. Eu, por outro lado, comecei a ser visto com outros olhos. Alguns colegas me olhavam com respeito, outros, com medo. Eu não sabia se gostava disso, mas era melhor do que ser uma piada. Miguel ainda estava na fábrica, mas seu brilho tinha apagado. Sem a proteção do caso com Sofia e com a Rita pedindo o divórcio, ele parecia um homem quebrado. Eu não precisava fazer muito para derrubá-lo. Ele próprio se afundava, chegando atrasado, discutindo com os colegas. O Eduardo acabou rebaixando ele para a linha de produção, longe de qualquer chance de promoção. Eu assistia a tudo de longe, satisfeito, mas ainda inquieto. A Inês e o André, que também estavam no armazém naquela noite, eram os próximos da lista. Eles não tinham feito tanto quanto Sofia, mas riram de mim. Isso bastava. A Inês era fofoqueira, mas também descuidada. Eu sabia que ela falsificava as horas extras para ganhar um pouco mais. O André, por sua vez, tinha um histórico de pequenos furtos na fábrica, ferramentas, materiais, coisas que ele vendia por fora. Eu podia usar isso. Comecei com a Inês. Durante uma conversa casual com o Zé, mencionei que tinha visto a Inês marcando horas extras em dias que ela nem apareceu. Ele, sempre atento, prometeu verificar. Quando o Eduardo recebeu o relatório, chamou a Inês para uma conversa. Ela não foi demitida, mas perdeu o bônus anual e levou uma advertência. Na vila, as pessoas começaram a chamá-la de aproveitadora. Ela parou de falar comigo, mas eu não me importava. O André foi mais difícil. Ele era esperto, sabia cobrir seus rastros. Mas eu tinha paciência. Passei semanas observando, esperando um deslize. Um dia, vi ele saindo da fábrica com uma caixa de ferramentas escondida no carro. Tirei fotos e mandei anonimamente para o Eduardo. O André foi demitido no mesmo dia. A vila, que já estava falando de Sofia, agora tinha mais um assunto: o ladrão de ferramentas. Com os 3 fora do caminho, eu finalmente consegui a promoção. O Eduardo me chamou ao escritório e disse que eu era o único em quem ele confiava. Você é leal, Vasco. Isso é raro, ele disse. Eu sorri, agradeci, mas por dentro me perguntava se ele sabia o que eu tinha feito para chegar ali. Provavelmente não. E era melhor assim. A promoção trouxe um salário melhor, mais respeito, mas também um peso. Eu tinha conseguido o que queria. Sofia, Miguel, Inês e André estavam fora do jogo. A vila falava deles com desprezo, e eu era visto como o cara que sobreviveu. Mas, à noite, quando ficava sozinho, o vazio voltava. A vingança tinha sido meu combustível, mas agora que o fogo estava apagado, eu não sabia o que fazer com as cinzas. Minha mãe, Leonor, percebeu que algo estava errado. Você está diferente, Vasco, ela disse uma noite, enquanto comíamos sopa na cozinha. Parece que está carregando o mundo nas costas. Eu desconversei, disse que era só o trabalho. Mas ela sabia. Mães sempre sabem. Meu pai, Joaquim, era mais prático. Se conseguiu a promoção, agora é focar na marcenaria, ele disse. Não deixa o passado te puxar para trás. Ele não sabia dos detalhes, mas suas palavras ficaram na minha cabeça. Decidi tentar seguir em frente. Comecei a planejar a marcenaria, usando o dinheiro extra da promoção para comprar ferramentas e alugar um pequeno galpão. Mas, toda vez que passava pela praça da vila, via os olhares.
As pessoas sabiam que eu tinha algo a ver com a queda de Sofia e dos outros. Ninguém dizia nada diretamente, mas eu sentia a desconfiança. Eu tinha vencido, mas a que custo? Um dia, recebi uma carta. Não tinha remetente, mas reconheci a letra de Sofia. Era curta, escrita com raiva: você acha que venceu, mas todo mundo sabe quem você é. Um dia, vão rir de você também. Li a carta e joguei no fogo. Ela estava errada. Eu não era como ela. Eu só fiz o que era justo. Ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesmo. Mas a verdade é que a vingança muda você. Eu não era mais o Vasco que sonhava com a marcenaria, que confiava nas pessoas. Eu me tornei alguém que planeja, que calcula, que não perdoa. E, por mais que doesse admitir, uma parte de mim gostava disso. Gostava do poder, da sensação de controlar o jogo. Um ano depois, a vila parecia outra. Sofia se mudou para Lisboa, diziam que estava trabalhando numa loja de roupas. Miguel e Rita se separaram, e ele agora vivia numa cidade vizinha, trabalhando como motorista. Inês e André ainda estavam em São Lourenço, mas mantinham a cabeça baixa, evitando a praça. Eu, por outro lado, estava construindo a marcenaria. O galpão já tinha forma, e eu começava a receber os primeiros clientes. Meu pai me ajudava com os móveis, e minha mãe cuidava das contas. Era um recomeço. Mas a carta de Sofia ainda me assombrava. E se ela estivesse certa? E se, um dia, a vila virasse contra mim? Eu tinha feito coisas que não podia desfazer. Tinha manipulado, mentido, destruído vidas. Tudo isso para me vingar de uma risada, de uma traição. Valia a pena? Eu não sabia. Um dia, encontrei Rita na praça. Ela estava diferente, mais magra, mas com o mesmo sorriso gentil. Obrigada, Vasco, ela disse, do nada. Por abrir meus olhos. Fiquei sem palavras. Ela não sabia que eu tinha enviado as fotos, mas de alguma forma sentia que eu tinha ajudado. Aquilo mexeu comigo. Pela primeira vez, vi que minha vingança tinha feito algo bom, mesmo que por acidente. Hoje, quando olho para trás, não sei se faria tudo de novo. A vingança me deu o que eu queria, mas também me tirou algo. Talvez a confiança, talvez a leveza. São Lourenço ainda é minha casa, mas agora sei que toda ação tem um preço. E o preço da vingança é que você nunca esquece o que fez para pagá-lo.